Depois desta prática simples, minha vida de fé nunca mais foi a mesma, quando o silêncio falou mais alto que minhas orações. Existem momentos na vida em que as palavras se tornam pequenas diante do peso do que sentimos. Eu me lembro de um desses dias, quando ajoelhei para orar e percebi que minha boca se movia, mas meu coração estava distante. As frases que saíam de mim eram conhecidas, repetidas, decoradas, mas não carregavam mais vida. Era como se eu tivesse me acostumado a falar com Deus sem realmente estar com Ele. Foi nesse instante que o silêncio começou a me ensinar o que as palavras já não conseguiam explicar. O silêncio tem uma forma curiosa de nos confrontar. Ele não traz respostas imediatas, mas traz clareza. Ele não resolve as situações, mas revela o que realmente está dentro de nós. Quando parei de preencher os espaços com pedidos e comecei apenas a permanecer, percebi o quanto eu temia o vazio. Era mais fácil falar do que sentir, mais simples recitar do que se despir da aparência de fé e admitir que por dentro eu estava cansado de não entender o porquê das demoras de Deus. O silêncio me expôs. Mostrou que eu queria o controle até nas minhas orações e que às vezes eu buscava mais o alívio das palavras do que a presença real de quem me ouvia. No começo foi desconfortável. Sentar em silêncio diante de Deus parecia improdutivo, inútil. Eu me sentia como se estivesse desperdiçando tempo, mas com o passar dos dias, algo mudou. A inquietação que antes me dominava começou a ceder. Aos poucos, a mente foi se aquietando, o coração desacelerando, e uma paz silenciosa começou a ocupar o lugar onde antes havia ruído. Entendi que o silêncio não era a ausência de Deus, era o ambiente onde Ele se revelava. Enquanto o mundo me ensinava que eu precisava falar para ser ouvido, Deus me mostrava que eu precisava calar para escutar. E quanto mais eu silenciava, mais eu percebia que a voz dele não vinha de fora, mas de dentro. Era uma voz que não usava som, mas despertava sentido. Uma voz que não gritava, apenas tocava. Ela me fazia lembrar quem eu era antes das pressas, antes das dúvidas, antes das tentativas de impressionar o céu com orações bonitas. Ali no silêncio, eu redescobri o prazer de simplesmente estar diante dele, sem performance, sem exigência, sem medo. Foi nesse ambiente que minha fé começou a amadurecer. Percebi que Deus não precisa da minha eloquência, Ele precisa da minha entrega. Ele não está em busca de discursos, mas de disponibilidade. O silêncio me ensinou que há momentos em que a oração mais profunda é a que não se ouve. É quando o coração ora sem palavras, quando a alma se curva e o Espírito intercede por nós em gemidos que não podem ser expressos. A fé verdadeira, descobri, não está em convencer Deus a agir, mas em permitir que Ele transforme o meu interior até que eu entenda que o simples fato de estar com Ele já é o milagre. Na quietude, comecei a sentir algo que não encontrava nas minhas longas preces. Era como se o ar se tornasse mais leve e a presença dele me envolvesse com uma ternura que as palavras nunca alcançaram. Entendi que o silêncio é o idioma que o Espírito usa para curar o que o barulho da vida feriu. Cada vez que eu me calava, algo em mim era restaurado. O medo perdia força, a ansiedade diminuía e a fé ganhava raiz. Com o tempo, percebi que o silêncio de Deus não é o mesmo que a indiferença de Deus. Ele fala em pausas, em esperas, em respiros. O silêncio é o intervalo entre o que pedimos e o que Ele prepara. E muitas vezes é nesse intervalo que Ele nos molda. Foi ali que entendi que o silêncio é o eco da sabedoria divina. Um convite para olhar para dentro e enxergar o que precisa ser alinhado antes que a resposta venha. Hoje, eu sei que cada vez que Deus se cala, Ele está dizendo algo. Está dizendo, espere. Está dizendo, confie. Está dizendo, eu estou aqui.
E agora, quando ajoelho para orar, já não temo o silêncio, porque sei que quando ele não fala, é porque já está agindo. O silêncio não é vazio. É cheio da presença de quem trabalha em segredo, da voz que fala sem som, do amor que ensina sem pressa. E é por isso que digo com convicção: o dia em que aprendi a ouvir o silêncio foi o dia em que comecei a realmente entender Deus. Porque o silêncio me ensinou algo que nenhuma palavra seria capaz de traduzir. A fé não é o que eu digo, é o que eu vivo quando ele parece quieto. É ali que o coração aprende a confiar, mesmo sem entender. E é nesse lugar que a presença dele deixa de ser um conceito e se torna uma realidade. O peso das palavras vazias. Há um momento em que o crente percebe que suas orações se tornaram repetições automáticas, frases que saem da boca, mas não atravessam o coração. Foi assim que descobri que é possível orar e mesmo assim estar longe de Deus. Eu dizia as palavras certas, com o tom certo, mas algo em mim havia se perdido. As palavras fluíam, mas não produziam vida. Elas batiam no teto e voltavam como eco, e esse eco me denunciava. Eu falava com Deus sem realmente estar com Ele. Durante muito tempo, eu confundi devoção com hábito. Eu acreditava que se orasse bastante, se repetisse os mesmos pedidos, Deus teria a obrigação de me responder. Mas o que eu não percebia é que eu estava transformando a oração em ritual, não em relacionamento. O coração já não vibrava, apenas cumpria uma rotina espiritual. E o Espírito Santo começou a me mostrar que não há poder em palavras que não vêm da alma. Deus não se impressiona com discursos, ele se move pela sinceridade. Foi doloroso admitir que eu falava mais para mim mesmo do que para o Senhor. Que muitas vezes minhas palavras eram tentativas de convencer o céu, quando na verdade quem precisava ser convencido era eu. Quantas vezes orei pedindo fé, mas não cria no que dizia? Quantas vezes pronunciei promessas que não esperava ver cumpridas? As palavras vazias pesam, porque carregam o som da descrença disfarçada de espiritualidade. A presença de Deus não se manifesta em quantidade de frases, mas na verdade que cada frase carrega. Quando o coração não está presente, a boca fala o que o espírito não sente. E foi assim que o Espírito começou a me calar por dentro, não por punição, mas por misericórdia. Ele precisava me ensinar que o poder da oração não está na forma, mas na entrega. Que um único Pai, eu confio em Ti, dito com fé, vale mais do que 1000 palavras ditas com pressa. Aos poucos, comecei a perceber o quanto minhas orações eram preenchidas de urgência, de tentativa de controlar o que só Deus pode decidir. Eu falava demais e ouvia de menos. Queria respostas imediatas, soluções visíveis, sinais grandiosos. Mas Deus, com sua paciência, foi me conduzindo a um novo entendimento. A fé que exige explicações ainda não aprendeu a descansar. E toda vez que eu tentava usar palavras para preencher o vazio da espera, eu me afastava do propósito do silêncio, que é aprender a confiar, não a entender. Há um perigo sutil nas palavras vazias. Elas dão a sensação de espiritualidade, mas escondem a ausência de conexão. O coração se acostuma a falar sem sentir, e quando isso acontece, a fé enfraquece. Foi nesse ponto que precisei ser confrontado. Deus me mostrou que não é o volume das minhas palavras que move o céu, é a integridade do meu coração. Ele não quer apenas ouvir minha voz, ele quer habitar na minha verdade. Eu comecei a lembrar das vezes em que Jesus se retirava para orar em silêncio, longe das multidões. Nenhum registro diz que ele fazia longas orações repetitivas, mas sabemos que o poder que fluía dele era resultado de uma comunhão profunda. Ele falava pouco, mas com autoridade. Cada palavra era viva, porque nascia da unidade entre o coração e o Pai. E foi isso que eu comecei a buscar. Não mais orações bonitas, mas orações verdadeiras.
O Espírito me ensinou a reduzir o discurso e aumentar a presença, a retirar o excesso de palavras que tentavam preencher o espaço que só a fé pode ocupar. Comecei a perceber que as orações mais poderosas são as mais simples, porque nelas há menos do homem e mais de Deus. Quando o coração está cheio da presença, as palavras se tornam consequência, não necessidade. Hoje, antes de orar, eu me pergunto: o que vou dizer nasce da confiança ou da carência? Se é da carência, eu espero até que a fé fale, porque aprendi que a oração que parte do medo apenas ecoa. A oração que nasce da fé alcança o trono. As palavras vazias me cansaram, mas o silêncio cheio de fé me renovou. Agora, cada vez que falo com Deus, procuro deixar que o coração conduza a voz, e não o contrário. E foi nessa entrega que compreendi que Deus nunca desprezou as minhas palavras, apenas esperava que eu aprendesse a dar peso a elas. Quando a boca fala o que a alma vive, o céu responde. Porque no fim, não é a eloquência que move o coração de Deus, é a verdade. E quando a verdade fala, mesmo em poucas palavras, o Espírito se manifesta com poder. O dia em que parei de pedir. Chega um momento em que a alma se cansa de falar, cansa de repetir os mesmos pedidos, de implorar pelas mesmas respostas, de tentar convencer o céu a se mover. Foi exatamente nesse ponto que eu me encontrei. Eu orava por tudo, em todos os momentos, mas parecia que nada mudava. Minhas palavras soavam sinceras, mas dentro de mim havia impaciência, havia medo, havia controle. Até que um dia, diante do cansaço de tanto pedir, eu fiz algo que nunca havia tentado antes. Eu parei. Não por desistência, mas por rendição. Parei de pedir e comecei apenas a estar. Sem listas, sem planos, sem o peso de querer resultados. Apenas me sentei diante de Deus e disse: hoje eu não vim te pedir nada, só quero ficar aqui. No início, essa atitude parecia improdutiva. Ficar em silêncio quando há tantas urgências parecia irresponsável. Mas o Espírito começou a me mostrar que o verdadeiro poder da oração não está em multiplicar palavras, mas em permitir que o coração se alinhe com a vontade divina. Aos poucos, percebi que o ato de pedir se tornara um reflexo do medo. Eu pedia porque não confiava o suficiente. Orava porque queria controlar o tempo da resposta. Mas Deus não quer ser pressionado. Ele quer ser conhecido. E quando parei de pedir, comecei a perceber o quanto eu havia transformado a oração em um campo de negociação. Eu tentava convencer Deus com promessas e sacrifícios, como se a fé fosse uma moeda de troca. E foi nesse instante que compreendi. A oração não é uma transação, é uma comunhão. Os dias seguintes foram um exercício de desapego. Toda vez que a vontade de pedir surgia, eu respirava fundo e dizia a mim mesmo: deixa ele ser Deus. Essa frase se tornou um lembrete constante de que a fé verdadeira não tenta impor resultados. Ela apenas descansa na certeza de que Deus sabe o que faz, mesmo quando eu não entendo. E foi nesse descanso que o milagre começou a acontecer. Não fora de mim, mas dentro. O coração, antes ansioso, começou a encontrar paz. A alma, antes aflita, começou a descansar. Percebi que, ao parar de pedir, eu dei espaço para Deus agir. Antes, minha voz ocupava todo o ambiente da oração. Eu falava tanto que não deixava espaço para ele responder. Quando me calei, ouvi o que antes estava escondido nas entrelinhas do silêncio. A presença dele. Foi ali que percebi que o Espírito não precisava das minhas palavras para se mover. Ele precisava do meu coração quieto para agir. Foi um processo de aprendizado lento, porque minha mente insistia em achar que fé sem pedido é passividade. Mas não é.
Fé sem pedido é confiança madura. É a certeza de que o pai sabe o que é melhor, mesmo quando o filho não entende. Parei de dizer, Senhor, faz isso, e comecei a dizer, Senhor, faz em mim o que precisa ser feito. Essa mudança simples foi o início de uma transformação profunda. Enquanto eu me rendia, percebi que muitas das minhas orações antigas eram fruto do medo de perder o controle. Eu pedia para que Deus mudasse as circunstâncias, mas Ele queria mudar o meu interior. Quando o foco da oração muda, tudo muda. Parei de esperar que Ele consertasse o mundo e comecei a permitir que Ele ajustasse o meu coração. O milagre não foi externo, foi interno. E quanto mais eu permanecia, mais percebia que o Espírito me ensinava a descansar em vez de pedir, a confiar em vez de questionar. Era como se Ele me dissesse em silêncio, você não precisa me lembrar do que precisa. Eu já sei. Só preciso que você confie. Essas palavras não foram ditas, foram sentidas, e nelas encontrei o verdadeiro descanso da fé. Hoje, quando dobro os joelhos, já não começo com listas. Eu começo com presença. Eu me calo, fecho os olhos e digo apenas, eis-me aqui. E isso basta. Porque aprendi que a oração mais poderosa é aquela que não tenta mover Deus, mas se deixa mover por Ele. Quando o coração se entrega completamente, o céu se torna próximo. O dia em que parei de pedir não foi o fim da minha oração. Foi o começo de uma fé madura, que não depende de palavras, mas de entrega. Foi o dia em que entendi que Deus não quer que eu fale mais, Ele quer que eu confie mais. E desde então, descobri que o silêncio da confiança produz respostas que as palavras nunca alcançariam. A batalha invisível entre o ruído e o espírito. Existe uma guerra silenciosa que acontece dentro de nós todos os dias. Uma batalha que não se trava com armas, mas com distrações. Não é uma luta entre o bem e o mal visível, mas entre o barulho do mundo e a voz suave de Deus. Eu vivi essa guerra por muito tempo sem perceber. Achava que estava buscando a presença de Deus, mas na verdade estava sendo vencido por uma enxurrada de sons, pensamentos, preocupações e urgências que me impediam de ouvir o que realmente importava. A mente humana é como um mar agitado. Mesmo quando estamos em oração, as ondas dos pensamentos tentam nos arrastar. Pensamos nas contas, nas pessoas, nas dores, no futuro, e quando percebemos, o coração já se afastou do altar. Era assim comigo. Eu começava a orar e em poucos minutos já estava resolvendo problemas em pensamento. O corpo ajoelhado, mas a alma distante. Foi então que o Espírito começou a me mostrar que o maior inimigo da presença de Deus não é o pecado visível, mas o ruído interior. O ruído é traiçoeiro porque parece normal. É o acúmulo de tudo o que o mundo lança sobre nós. É o celular que toca, a mente que planeja, o medo que sussurra, a culpa que grita. O ruído não vem apenas de fora, ele nasce de dentro. Era a ansiedade que não cala, a dúvida que questiona, o orgulho que tenta entender antes de confiar. E quanto mais eu tentava me concentrar, mais percebia que a minha alma estava cansada de tanto barulho. Eu queria ouvir Deus, mas o som da minha própria pressa era mais alto do que sua voz. Foi nesse caos que o Espírito começou a me ensinar sobre o poder do silêncio espiritual. Ele me fez perceber que o silêncio exterior é apenas o começo. O verdadeiro desafio é silenciar o interior. É calar os pensamentos que não param. É cessar o impulso de controlar tudo. É permitir que o coração pare de correr. Descobri que a paz não se encontra na ausência de sons, mas na presença dele. Porque quando o Espírito ocupa o espaço, até o ruído se curva. Comecei a praticar algo simples, mas transformador. Antes de orar, eu esperava. Respirava fundo, deixava o corpo quieto, o olhar firme e apenas dizia: Senhor, acalma o mar dentro de mim. E aos poucos aquele turbilhão interno foi se dissolvendo.
O silêncio não chegou de uma vez, ele foi conquistado. Cada pensamento inquieto que eu entregava, cada medo que eu deixava nas mãos de Deus, abria espaço para que a paz se manifestasse. Com o tempo, percebi que essa batalha entre o ruído e o espírito é o campo onde a fé é realmente provada. Porque a fé não nasce no meio do barulho, ela floresce no terreno da quietude. Quando o espírito encontra espaço, ele fala em pensamentos simples, mas cheios de vida. E o que antes era confusão, começa a se alinhar. Entendi que o espírito não compete com o barulho. Ele apenas se retira até que o coração esteja pronto para ouvir. Quantas vezes Deus quis me revelar algo, mas eu estava ocupado demais com o som da minha própria mente. Quantas vezes pedi respostas e Ele tentou falar, mas eu estava distraído com minhas próprias expectativas. Foi ali que compreendi. O ruído é o ladrão da revelação. Ele rouba a sensibilidade espiritual, enfraquece a percepção e nos faz confundir o movimento com progresso. Mas Deus não se manifesta na pressa. Ele habita na profundidade. Foi preciso que o Espírito me ensinasse a desacelerar para que eu percebesse o quanto a alma se torna leve quando encontra silêncio. Hoje, quando o mundo me pressiona, quando tudo grita ao redor, eu sei o que fazer. Recolho-me por dentro e deixo o Espírito me guiar. Aprendi que a verdadeira força espiritual está em manter a calma, quando tudo ao redor quer agitar. E é nesse lugar de paz interior que a voz de Deus se torna clara, firme e doce. Agora entendo por que as Escrituras dizem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um convite, é uma instrução de guerra. Porque só quem aprende a aquietar o coração vence o barulho que tenta dominar a fé. Hoje, quando me coloco em silêncio, percebo que o Espírito fala em cada respiração, em cada pausa, em cada batimento. O ruído ainda tenta voltar, mas agora sei reconhecer a diferença entre a confusão da alma e a serenidade do Espírito. A batalha continua, mas o campo já não é o mesmo. O silêncio se tornou minha espada e a paz, meu escudo. Porque aprendi que o Espírito não fala com quem quer vencer pela força, mas com quem se rende à calma. E é nessa rendição que o barulho cessa, a presença cresce e a alma finalmente descansa. A linguagem esquecida da presença. Com o tempo percebi que o maior segredo da fé não está em pedir, nem em compreender, mas em permanecer. Permanecer é uma arte que o mundo moderno esqueceu. Vivemos apressados, impacientes, sedentos por sinais e resultados, mas esquecemos que a presença de Deus não se revela a quem corre. Ela se manifesta a quem permanece. Descobri que há uma linguagem divina que não se fala com palavras, mas com presença. E foi quando comecei a praticá-la que minha vida espiritual começou a mudar. A presença é a expressão mais pura da fé. É quando o coração diz: eu confio, mesmo sem usar a voz. Estar diante de Deus sem falar nada, apenas reconhecendo sua soberania, é um ato de adoração que ultrapassa qualquer oração verbal. Porque a verdadeira comunhão não acontece quando eu falo muito, mas quando eu deixo de resistir. Permanecer é o ponto em que a fé deixa de ser ideia e se torna relacionamento. No início, eu não entendia isso. Eu achava que precisava sentir algo para saber que Deus estava ali. Esperava arrepio, emoção, um sinal visível. Mas Deus não se move por sensações, Ele se revela na constância. Foi no dia em que decidi parar de buscar emoção e comecei a buscar presença que entendi que Ele sempre esteve ali. A presença não é algo que se conquista, é algo que se reconhece. Deus não chega quando eu oro, Ele já está desde antes da minha oração. É o coração que precisa aprender a percebê-lo. Comecei a mudar minha postura. Antes, eu chegava apressado à oração, tentando me fazer ouvir. Agora, eu chegava em silêncio, tentando ouvir. E nesse silêncio, algo começou a acontecer.
O ar parecia diferente, o tempo parecia desacelerar, e o ambiente, antes comum, se tornava sagrado. Era como se o mundo se calasse ao redor para que o Eterno falasse dentro de mim. A presença de Deus não era mais um evento, era um estado. Percebi que a linguagem da presença é sutil, mas poderosa. Ela não grita, ela toca, não exige, ela convida, não se impõe, ela espera. É o Espírito sussurrando ao coração: eu estou aqui, ainda que você não sinta. Essa consciência mudou completamente a forma como eu me relacionava com Deus. Passei a entender que Ele não está apenas no alto dos montes, nem apenas nas horas de culto, mas em cada segundo em que o coração se abre. A presença de Deus não é um lugar, é uma consciência desperta. Aos poucos aprendi a traduzir esse idioma. A cada respiração consciente eu dizia: tu estás aqui. A cada silêncio aceito eu ouvia: permanece em mim. E nesse diálogo sem palavras, a fé foi ganhando raízes mais profundas, porque a presença não se mede pela quantidade de orações, mas pela intensidade da entrega. E a entrega não precisa de palco, ela acontece no secreto. Foi assim que percebi que a oração verdadeira é um encontro, não um evento. É quando o tempo deixa de ter importância e a alma se perde na eternidade de quem ama. A presença é o lugar onde o medo se dissolve, onde a dúvida perde força, onde o coração volta a pulsar no ritmo da paz. Ali, diante dele, entendi que o silêncio não era ausência, era plenitude. Essa linguagem esquecida da presença é o que sustenta a fé quando tudo parece sem sentido. Porque quando a mente não entende, o Espírito ainda reconhece. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala essa língua que não se traduz, mas se sente. É a linguagem do amor, da rendição, da confiança. Hoje, quando entro na presença de Deus, não tento mais explicar nada. Apenas fico, porque aprendi que estar é mais poderoso do que falar. É nesse estar que o Espírito me molda, me cura e me fortalece. A presença é o lugar onde a alma descansa e o coração aprende o que nenhuma palavra pode ensinar. E quanto mais tempo passo ali, menos necessidade sinto de entender tudo, porque já não importa o que ele vai fazer, importa que ele está comigo. A presença se tornou meu idioma secreto com o céu, e cada vez que me calo diante dele, sinto que falo a língua que ele mais entende. A da fé, que confia mesmo sem respostas. A da alma, que ama mesmo sem ver. Porque no fim, é isso que Deus sempre quis. Não pessoas que o expliquem, mas corações que o percebam. E quando a presença se torna o centro da vida, o resto se ajeita ao redor. O Mestre Invisível. Descobri que Deus ensina de maneiras que o olho humano não percebe. Ele não usa apenas palavras, nem se limita aos grandes momentos de emoção espiritual. O Mestre Invisível fala através de pausas, silêncios, esperas e pequenos gestos do cotidiano. Foi quando comecei a perceber esses detalhes que entendi o quanto ele sempre esteve me ensinando, mesmo quando eu achava que nada estava acontecendo. Durante muito tempo, associei aprendizado espiritual a revelações extraordinárias. Esperava algo grandioso, um sinal claro, uma resposta audível. Mas o Espírito começou a me mostrar que o verdadeiro ensino acontece nas entrelinhas do dia. É nas frustrações que ele molda a paciência. É no silêncio que ele constrói a confiança. É na ausência aparente que ele revela sua presença real. Deus é o tipo de mestre que fala sem precisar de voz e ensina mais no intervalo entre as palavras do que nas palavras em si. Comecei a perceber que os dias comuns, antes desprezados, eram o terreno onde ele plantava as lições mais profundas. As demoras, as portas fechadas, as orações sem resposta, tudo isso era parte de um processo divino que eu não compreendia. Eu pedia explicações, mas ele me oferecia experiências.
Porque há coisas que só se aprendem vivendo, não ouvindo. Há lições que o Espírito só pode ensinar quando a alma se cala e observa. O Mestre Invisível me ensinou que nem toda ausência é silêncio e nem todo silêncio é vazio. Às vezes, ele se cala para que eu aprenda a escutar o que não se diz. Outras vezes, ele permite o deserto para me mostrar que a fé não depende do ambiente, mas da fonte. No início, eu resistia. Queria entender o motivo de cada demora, o sentido de cada luta. Mas aos poucos fui percebendo que entender não era o que ele queria, e sim confiar. O aprendizado não estava na resposta, mas na espera. Quando comecei a enxergar Deus como mestre, e não apenas como salvador, tudo mudou. Percebi que a vida com ele é uma escola, e cada dia é uma aula. Às vezes, ele ensina através da paz que acalma. Outras vezes, pela dor que amadurece. Ele usa o que for necessário para que eu cresça. E quando não entendo, ainda assim posso aprender, porque até o silêncio dele é pedagógico. O Espírito me mostrou que o tempo de espera não é desperdício, é treinamento. Com o tempo, comecei a reconhecer sua presença nos detalhes. Em uma palavra que alguém dizia sem perceber, em um atraso que me impedia de estar no lugar errado, em uma lembrança que surgia do nada e curava uma ferida antiga. O Mestre Invisível estava em tudo. Era ele quem me ensinava a ver com olhos de fé, a ouvir o que o ruído do mundo tenta abafar, a discernir o sagrado nas pequenas coisas. O aprendizado dele não vem embalado em urgência, mas em constância. É um ensino que se repete até que o coração compreenda. Às vezes, ele me deixava caminhar em silêncio para que eu notasse o quanto eu dependia da sua direção. Outras vezes, me deixava tropeçar para me mostrar que a queda não é o fim. É parte do caminho. Ele não quer apenas me livrar dos erros, quer me tornar sensível à sua vontade. E quanto mais eu aprendia, mais percebia o quanto o Espírito é paciente. Ele não ensina como um professor que exige, mas como um pai que acompanha. Ele não humilha a ignorância, ele ilumina a mente. E é por isso que quanto mais eu o escutava, menos medo eu tinha de errar. Porque comecei a entender que os erros também fazem parte da lição. Deus não me condena pelo tropeço. Ele o usa para fortalecer o meu equilíbrio. Hoje, quando algo não faz sentido, eu me pergunto: o que o Mestre quer me ensinar aqui? Essa pergunta mudou o meu olhar sobre a vida. Transformou o desespero em curiosidade espiritual, a dor em sabedoria, o tempo em sala de aula. Tudo o que me acontece é matéria-prima nas mãos dele. Nada é desperdiçado, nada é em vão. Até o que parece perda é um capítulo da formação da minha fé. O Mestre Invisível me ensinou a confiar nas lições que não entendo e a agradecer pelas pausas que me amadurecem. Agora sei que não existe momento em que Deus não esteja agindo. Ele ensina no barulho e no silêncio, no riso e na lágrima, no sucesso e no fracasso. Tudo é aula, tudo é amor disfarçado de processo. E quando compreendo isso, o coração deixa de reclamar e começa a aprender. Porque o verdadeiro discípulo não é o que entende o Mestre, é o que permanece com ele mesmo sem entender. A prática simples que abriu o céu. Eu nunca imaginei que algo tão pequeno pudesse provocar uma mudança tão profunda. Por anos, busquei fórmulas espirituais, jejuns intensos, palavras poderosas, gestos simbólicos, e embora tudo isso tivesse valor, foi uma prática silenciosa e despretensiosa que, sem aviso, transformou completamente a minha vida de fé. Ela não nasceu de uma revelação grandiosa, mas de um cansaço, o cansaço de tentar sentir Deus com o corpo, enquanto o coração continuava distante. Foi nesse esgotamento que aprendi o poder do simples, permanecer em silêncio, consciente da presença dele, sem pedir, sem argumentar, apenas estar. A princípio, parecia um gesto sem propósito.
Eu me sentava em silêncio e dizia apenas uma frase: Senhor, estou aqui. Não acrescentava mais nada, nenhuma lista, nenhuma queixa, nenhum pedido. E quanto mais eu repetia esse gesto dia após dia, mais percebia que não era eu quem estava chamando Deus. Era Ele quem estava me chamando há muito tempo e, finalmente, eu havia parado para escutar. Essa prática começou a mudar o ambiente ao meu redor. O tempo de oração deixou de ser um momento isolado e passou a se misturar com a vida. Eu comecei a sentir a presença dele enquanto trabalhava, enquanto caminhava, enquanto respirava. Era como se o simples ato de estar em silêncio diante de Deus fosse me afinando com a voz dele. E o mundo, que antes me distraía, começou a se tornar o lugar onde eu o encontrava. A paz que vinha desse silêncio não era emocional, era estrutural. Era como se algo dentro de mim tivesse se reorganizado. No início, havia resistência. A mente questionava, tentava preencher o silêncio com pensamentos e raciocínios. Eu me pegava tentando entender se estava fazendo certo, como se Deus dependesse de um método, mas quanto mais eu tentava controlar, menos sentia. Até que um dia percebi: a fé não é performance, é presença. Deus não estava esperando que eu dissesse as palavras certas. Ele só queria que eu permanecesse. Foi então que comecei a entender o que significa a expressão "entra no teu quarto e ora em secreto". O secreto não é o lugar físico, é o espaço interior onde a alma se encontra com o Criador sem testemunhas. Essa prática me ensinou a perceber Deus no ordinário, nas pausas entre um pensamento e outro, na respiração, no ritmo do coração. Eu comecei a entender que Ele não está distante, Ele está em tudo que vive. O silêncio tornou-se a minha forma de oração mais verdadeira. E foi ali que compreendi algo que nenhuma pregação, nenhum livro e nenhuma música haviam conseguido me ensinar. Deus fala mais com quem ouve do que com quem fala. Com o tempo, comecei a notar os efeitos invisíveis dessa prática. As preocupações que antes me dominavam perderam força. As respostas que eu tanto buscava começaram a surgir naturalmente. Não porque eu as procurei, mas porque minha mente estava clara o suficiente para percebê-las. O Espírito começou a me guiar sem esforço, como um vento que leva as velas de um barco em direção ao destino certo. A ansiedade que sempre me acompanhou nas orações começou a desaparecer. Eu não precisava mais pedir provas do amor de Deus, porque agora eu o sentia na quietude. Essa prática tão simples me mostrou que o céu não é um lugar distante, é uma realidade que se manifesta quando o coração se aquieta. Não precisei mudar o mundo, precisei apenas mudar minha postura diante dele. E quando o coração muda, o céu se abre. Foi assim que percebi que o silêncio não é uma pausa entre as orações, é a própria oração. Aprendi que a alma precisa de silêncio tanto quanto o corpo precisa de ar. O silêncio é o idioma do espírito, e quem aprende a escutá-lo nunca mais sente falta de barulho. Deus começou a me responder sem palavras, com sensações de paz, com convicções suaves, com uma presença que não se explica, mas se sente. O céu não desceu até mim em forma de espetáculo. Ele se revelou dentro de mim como uma certeza serena. Eu estou contigo. Hoje, essa prática é o alicerce da minha fé. Não passo um dia sem parar, mesmo que por alguns minutos, para simplesmente estar. Não para pedir, não para resolver, mas para relembrar quem eu sou diante de quem Ele é. E toda vez que faço isso, algo em mim se realinha. O caos se aquieta e o coração encontra o seu centro. Depois dessa prática, a oração deixou de ser esforço e passou a ser encontro. A fé deixou de ser conceito e passou a ser experiência. E o céu, que antes eu buscava fora, hoje habita dentro. Essa prática simples não apenas mudou minha forma de orar, ela mudou minha forma de viver.
quando a fé se tornou experiência. Por muito tempo, minha fé foi feita de palavras. Eu acreditava em Deus, falava sobre Ele, defendia a importância da oração, mas no fundo, tudo isso ainda vivia na esfera das ideias. Eu cria com a mente, mas o coração ainda buscava provas. Orava esperando sentir algo, buscava sinais, tentava medir a presença de Deus pela emoção do momento. Até que, sem perceber, aquela prática silenciosa começou a transformar o que antes era crença em vivência. Foi quando deixei de apenas acreditar em Deus e passei a experimentar Deus. A fé começou a deixar de ser teoria e se tornou algo concreto. Eu percebia a presença dele não mais como um conceito distante, mas como uma realidade que respirava comigo. Em momentos de silêncio, algo me preenchia de uma paz que não vinha de fora. Era como se o próprio Espírito me ensinasse que a fé não é uma ideia para se defender, mas uma atmosfera para se habitar. A diferença era simples, mas radical. Antes eu tentava alcançar Deus, agora eu o reconhecia. Comecei a perceber pequenas mudanças em mim. A ansiedade que antes me dominava foi perdendo espaço. Os medos que costumavam me paralisar começaram a se dissolver diante de uma serenidade que eu não sabia explicar. Não era um milagre visível, mas algo estava sendo curado dentro de mim. A cada silêncio, eu sentia como se Deus reorganizasse o meu interior. Descobri que a fé verdadeira não é acreditar que tudo vai dar certo, mas ter paz, mesmo quando nada parece certo. Essa experiência não veio de um evento, mas da constância. A cada dia em que eu me calava diante de Deus, mais claro se tornava que Ele não estava distante. Ele não se manifestava com trovões, mas com sutileza. Sua presença não me fazia sentir euforia, mas estabilidade. E quanto mais eu permanecia, mais percebia que minha fé não dependia mais do que eu via, mas do que eu vivia. O Espírito me ensinou que a fé não se prova, se experimenta. Foi nesse ponto que comecei a entender por que Jesus dizia: "Bem-aventurados os que não viram e creram." A fé é o único caminho que permite tocar o invisível. E quando o coração aprende a confiar sem garantias, Deus se revela não como resposta, mas como presença. Essa foi a virada da minha caminhada. Parei de buscar sinais e comecei a perceber rastros. Deus não se mostrava em clarões, mas nas entrelinhas da vida. No sorriso de alguém, no vento que tocava o rosto, nas situações que pareciam coincidência, mas eram cuidado. A fé, quando amadurece, muda o olhar. Você deixa de enxergar a vida como uma sequência de acasos e passa a ver propósito em tudo. Eu já não pedia mais que Deus me livrasse dos desertos, porque comecei a notar que Ele estava nos desertos comigo. Já não orava mais para fugir das tempestades, porque percebi que o som do trovão também carrega a voz dele. Quando a fé se torna experiência, tudo muda. Até o silêncio ganha sentido. Essa transformação me fez compreender que o verdadeiro milagre não é Deus mudar as circunstâncias, mas mudar a forma como as vemos. Quando o coração é transformado, a realidade pode continuar a mesma, mas o olhar se torna novo. Foi assim que percebi que a presença de Deus não altera apenas o que está ao redor. Ela altera quem somos por dentro. A fé deixou de ser um conceito que eu defendia e se tornou um lugar onde eu habitava. Houve um dia em que, ao orar, percebi que não estava mais esperando uma resposta. Eu só queria permanecer. Não havia ansiedade nem pressa. E naquele instante entendi o que a Bíblia quer dizer quando afirma que a paz de Deus excede todo entendimento. Não é uma paz lógica, é uma paz que ocupa o espaço onde antes havia medo. É uma experiência que não se explica com palavras, mas que marca a alma para sempre. Depois dessa descoberta, nunca mais orei da mesma forma. Porque entendi que Deus não precisa ser sentido para ser real.
Ele é real mesmo quando parece silêncio, mesmo quando não há sinal algum. A fé, quando se torna experiência, deixa de ser dependente de prova. Ela passa a ser confiança pura. E quando o coração chega a esse ponto, o céu deixa de ser uma promessa distante e se torna o ambiente onde a alma respira. Hoje, minha fé não é um argumento, é uma certeza tranquila. Não porque eu saiba tudo, mas porque já experimentei o suficiente para não duvidar. Quando a fé se torna experiência, você deixa de buscar respostas e passa a viver revelações. E nesse estado, mesmo o silêncio se torna uma resposta, porque o coração que confia já entendeu. Deus está presente mesmo quando tudo parece quieto. O eco de Deus dentro de mim. Chegou um ponto em que o silêncio já não parecia vazio, mas vivo. Era como se dentro dele houvesse uma voz que não falava em palavras, mas em presença. Eu comecei a perceber que Deus não vinha de fora para dentro. Ele sempre esteve dentro, esperando que o barulho cessasse para que sua voz pudesse ser reconhecida. O eco dele não era um som, era uma lembrança antiga, um chamado constante que o coração humano parece ter esquecido, mas que o espírito reaviva quando a alma se aquieta. Durante muito tempo, busquei Deus como quem procura algo distante, tentando encontrá-lo em experiências extraordinárias, em sinais visíveis, em emoções intensas. Mas quando parei e mergulhei no silêncio, percebi que ele não estava escondido. Estava apenas encoberto pelo excesso. O eco de Deus dentro de mim era a certeza que eu sempre tive, mas não ouvia. Aquela convicção suave que diz, eu estou aqui, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer. Foi nesse ponto que o Espírito começou a me revelar que a fé é mais sobre reconhecer do que sobre procurar. Porque Deus não se perde, é o homem que se distrai. E quando o coração volta a se concentrar na presença dele, tudo se alinha. Comecei a notar esse eco nas pequenas coisas, em uma lembrança que surgia durante a oração, em uma sensação de paz sem motivo, em um pensamento que trazia consolo no momento exato em que eu mais precisava. Era Ele, sempre foi. O eco de Deus não é audível, é perceptível. Ele vibra dentro de quem aprendeu a calar. E quanto mais eu aprendia a ouvir esse eco, mais entendia que não era algo novo. Era o mesmo som que Adão ouvia no jardim, o mesmo sopro que deu origem à vida, a mesma voz que fala com todos nós, mas que poucos reconhecem. Essa voz não compete com o mundo, ela se manifesta apenas a quem escolhe o silêncio. Comecei a perceber que esse eco interior é o verdadeiro sinal da presença do Espírito. Não se trata de ouvir com os ouvidos, mas de sentir com o coração. É o tipo de percepção que faz o tempo desacelerar e o medo perder força. Quando esse eco se manifesta, é como se o interior se tornasse morada e o corpo, templo. As coisas externas continuam as mesmas, mas algo dentro muda completamente. O coração deixa de correr atrás de certezas, porque agora ele carrega a certeza em si. Foi nesse estado que compreendi o que Jesus quis dizer quando afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. Eu sempre achei que o reino fosse um lugar a ser alcançado, mas descobri que ele é um espaço de consciência, o momento em que o homem percebe que Deus habita dentro dele e que não há mais separação. Esse eco é o som da eternidade reverberando no humano, lembrando-nos que não estamos sozinhos, que nunca estivemos. A presença de Deus, quando reconhecida internamente, muda a forma como enxergamos tudo. Os problemas continuam existindo, mas perdem o poder de roubar a paz. As dores ainda aparecem, mas já não definem o rumo. Porque o coração aprende que a voz que fala dentro é mais alta que as vozes que gritam fora. Esse é o verdadeiro poder da fé madura.
A capacidade de ouvir Deus no meio do caos, de sentir o sagrado mesmo em meio à simplicidade da vida. O eco de Deus dentro de mim me ensinou a confiar sem precisar entender. Ele me mostrou que a comunhão com o Espírito não é uma visita, é uma convivência. Eu não o encontro de vez em quando, eu aprendo a reconhecê-lo o tempo todo. Cada respiração é uma lembrança da primeira vez que Deus soprou vida no homem. Cada silêncio é uma repetição daquele momento em que ele disse: haja luz, e há. Hoje, sei que a fé mais profunda é a que percebe Deus dentro antes de buscá-lo fora. Essa consciência muda tudo. Quando o coração entende que Ele está em nós, a solidão se desfaz, o medo perde sentido e a vida se torna um diálogo constante entre o humano e o divino. Eu não preciso mais correr atrás da presença. Eu apenas preciso não me afastar dela. Esse eco é a assinatura dele em mim. É o lembrete de que o Criador não mora longe, mora dentro. E quando a alma descobre isso, nada mais é o mesmo. Porque de todos os sons que já ouvi, nenhum é tão transformador quanto o som de Deus, ecoando no silêncio da minha própria alma. Como o coração recorda o que a mente esquece. Há coisas que a mente esquece com o tempo, mas que o coração guarda para sempre. Eu percebi isso quando, em meio a tantas dúvidas, comecei a lembrar de momentos em que Deus havia me sustentado. Situações que na época pareciam pequenas, mas que hoje eu entendo como provas silenciosas de cuidado. A mente tenta racionalizar a fé, mas o coração apenas reconhece. Ele não precisa de lógica para lembrar, porque o que é vivido na presença de Deus não se apaga, apenas adormece até ser despertado pelo Espírito. A mente vive do que é recente, mas o coração vive do que é eterno. Quando o medo tenta ocupar o espaço da fé, é o coração que sussurra: você já passou por isso antes e Deus não te abandonou. Foi assim que comecei a perceber que a memória espiritual não depende de lembranças conscientes, mas da marca que o Espírito deixa dentro de nós cada vez que a presença dele nos toca. Há memórias que não estão registradas em palavras, mas em paz. Elas nos sustentam nos dias em que tudo parece incerto. Houve um tempo em que eu duvidava da fidelidade de Deus simplesmente porque não via movimento. O silêncio me confundia e a demora me fazia questionar. Mas o coração, aquele mesmo que tantas vezes eu negligenciei, começou a me lembrar de tudo o que ele já havia feito. De como portas se abriram quando eu já não tinha forças. De como o consolo chegou quando ninguém mais sabia o que dizer. De como a paz me visitou quando a razão dizia que era impossível. Essas lembranças não vieram da mente, vieram de dentro, como lampejos de gratidão que reacendiam a fé. O coração tem uma maneira divina de resgatar o que esquecemos. Ele se recusa a apagar o que Deus escreveu. E quanto mais eu me calava, mais essas memórias espirituais emergiam. Eu percebi que cada oração sincera, mesmo aquelas que pareciam sem resposta, havia deixado uma semente. O silêncio de Deus não foi ausência, foi o tempo necessário para que essas sementes germinassem. E agora, no momento certo, o coração me mostrava o fruto daquilo que um dia foi lágrima. Essa lembrança silenciosa é a base da confiança. É ela que mantém a fé viva quando a mente duvida. Porque o coração espiritual é o lugar onde o Espírito Santo habita, e ele nunca esquece o que Deus prometeu. A mente tenta entender o processo, mas o coração apenas crê. E essa crença, mesmo sem explicação, sustenta mais do que qualquer raciocínio humano. A fé não se apoia naquilo que vejo, mas naquilo que recordo de ter sentido na presença dele. Comecei a compreender que o Espírito Santo trabalha na memória do coração. Ele traz à tona momentos em que a graça foi evidente, mesmo quando eu não percebi. Situações que, vistas agora, revelam um fio invisível de propósito, costurando cada dor,
cada espera, cada silêncio. Essa consciência muda a forma como encaramos o presente. Porque quando o coração lembra da fidelidade de Deus, o medo do amanhã perde o poder. A mente esquece por causa do tempo. O coração lembra por causa da eternidade. É por isso que o Espírito nos faz recordar. Não para vivermos de passado, mas para entendermos que o mesmo Deus que sustentou ontem é o que sustenta hoje. Quando o coração se lembra, a fé se renova. E, de repente, o que parecia confusão começa a fazer sentido. Percebi que cada experiência com Deus é uma marca invisível, um sinal gravado na alma. Mesmo quando a mente tenta duvidar, essas marcas falam. Elas dizem, você foi cuidado antes, será cuidado de novo. É como se o próprio Espírito testemunhasse dentro de nós, lembrando que não caminhamos sozinhos. O coração, quando cheio da presença, se torna um arquivo vivo da fidelidade divina. Hoje, quando enfrento algo difícil, não tento mais convencer minha mente. Apenas peço ao Espírito que desperte minha memória espiritual. Ele me faz recordar não apenas o que Deus fez, mas quem Ele é. E essa lembrança basta. Porque quando o coração recorda o que a mente esquece, a fé reencontra seu caminho e o medo se cala. A fé não precisa de provas quando a alma já tem lembranças, e é essa memória viva que me faz seguir. Porque ainda que a mente se confunda com o tempo, o coração que já provou a presença de Deus jamais esquece o som da voz que um dia o chamou pelo nome. A fé que aprende a esperar. A fé é testada não nos dias em que tudo acontece, mas nos dias em que nada muda. É fácil confiar quando a resposta vem rápido, quando o milagre se manifesta, quando o tempo parece correr ao nosso favor. O verdadeiro desafio é continuar crendo quando o céu permanece em silêncio e o tempo parece parado. Foi nesse terreno árido da espera que minha fé começou a amadurecer. Porque esperar não é passividade, é obediência disfarçada de silêncio. No início, eu confundia fé com pressa. Achava que quanto mais eu orasse, mais rápido Deus deveria agir. Eu tratava a espera como um castigo e não como parte do propósito. Mas o Espírito começou a me mostrar que a demora não é ausência, é lapidação. O tempo de espera é o espaço onde Deus trabalha o que ainda não está pronto. Não fora, mas dentro de nós. E percebi que às vezes Ele segura a resposta porque quer me preparar para recebê-la. Foi um aprendizado difícil, porque o coração humano é inquieto. Eu queria resolver, entender, apressar o processo. Mas toda vez que tentava tomar o controle, algo dentro de mim se partia. Até que um dia entendi que esperar é um ato de adoração. É dizer com atitudes o que as palavras não conseguem expressar. Eu confio, mesmo sem ver. A fé que aprende a esperar é a que já entendeu que Deus não se atrasa, Ele alinha. A espera me ensinou a distinguir entre vontade e fé. A vontade quer que Deus faça agora. A fé confia que Ele sabe quando. A vontade busca alívio imediato. A fé busca transformação eterna. Quando percebi isso, o tempo deixou de ser inimigo e passou a ser mestre. Porque o tempo sob o comando de Deus não destrói, Ele prepara. É o tempo que dá forma à promessa, que amadurece o coração e que filtra os desejos até restar apenas aquilo que é verdadeiro. Durante essa fase, aprendi que Deus responde de muitas formas, e às vezes a resposta é o silêncio que me ensina a confiar. Eu comecei a perceber que o silêncio de Deus não significa ausência de ação, mas presença em movimento invisível. É o tipo de resposta que só se entende olhando para trás. E quando o tempo passa, percebemos que o que parecia demora era, na verdade, proteção. O que parecia recusa era redirecionamento. O que parecia distância era preparo. A espera me revelou um tipo de fé que não depende de resultado, mas de relacionamento.
Eu deixei de buscar apenas o que Deus pode fazer e comecei a valorizar quem Ele é enquanto espero. Essa mudança de foco fez tudo ganhar sentido. Eu compreendi que o processo não é inimigo da promessa, é o caminho que a torna possível. O Espírito me ensinou que a fé que apressa é infantil, mas a fé que espera é madura. Foi nesse tempo que aprendi a orar de outro modo. Parei de pedir, Senhor, faz logo, e comecei a dizer, Senhor, me ensina a esperar com fé. Essa simples mudança de palavras mudou minha postura. O desespero deu lugar à serenidade. A ansiedade foi substituída por gratidão. E pouco a pouco, o tempo deixou de ser um fardo e se tornou um instrumento. Cada dia de silêncio passou a ser um passo de confiança. A espera me mostrou que o milagre mais profundo não acontece quando algo chega, mas quando a alma descansa. Quando o coração finalmente entende que Deus não é movido pela urgência humana, mas pela perfeição do seu tempo. É nesse intervalo entre o pedido e a resposta que o Espírito constrói alicerces inabaláveis dentro de nós. A fé se torna mais sólida, a confiança mais pura e a esperança mais viva. Hoje, quando algo demora, já não pergunto mais por quê? Pergunto para quê? Porque entendi que todo tempo de espera tem um propósito escondido. E quando esse propósito se cumpre, a espera deixa de ser lembrada como sofrimento e passa a ser vista como semente. Nada do que é plantado com fé no tempo certo deixa de florescer. A fé que aprende a esperar é aquela que ama mais o Deus do processo do que o resultado da oração. Ela não se abala com o tempo, porque já compreendeu que o tempo está nas mãos dele. Essa fé não busca sinais, ela é o próprio sinal. E quando o coração alcança esse entendimento, a alma encontra descanso mesmo antes da resposta. Hoje eu sei, esperar em Deus não é perder tempo, é investir na eternidade. Porque o que é construído na paciência nunca será destruído pela pressa. A fé que aprende a esperar é a que permanece de pé quando todas as outras já desistiram. É a que confia que o relógio de Deus nunca atrasa. Ele apenas marca o momento exato em que o milagre encontra o coração preparado para recebê-lo. Depois desta prática, nada foi igual. Há momentos na vida espiritual que dividem o antes e o depois. Não porque algo grandioso aconteceu do lado de fora, mas porque algo despertou do lado de dentro. Foi isso que essa prática simples provocou em mim. Não mudou as circunstâncias, mas mudou meu olhar sobre elas. Não eliminou os desafios, mas me ensinou a enfrentá-los em paz. Depois dessa prática, percebi que a fé não é o que eu faço para alcançar Deus. É o que me permite viver consciente de que Ele sempre esteve comigo. No começo, eu achava que a transformação viria com um milagre visível, uma resposta extraordinária, uma intervenção divina que mudasse tudo ao meu redor. Mas a verdadeira mudança aconteceu quando percebi que o milagre era o próprio processo. A prática de silenciar, de permanecer, de reconhecer a presença foi moldando minha alma sem que eu percebesse. Quando dei conta, minha oração já não era um pedido, era uma conversa contínua. Eu já não buscava sentir Deus, eu o percebia. E essa diferença mudou tudo. Hoje entendo que Deus nunca quis que eu o buscasse como quem procura algo perdido. Ele queria que eu me tornasse consciente do que sempre esteve presente. Essa prática me fez entender que o céu não é um lugar distante, é um estado de comunhão, e que o verdadeiro milagre não acontece quando Deus muda o mundo, mas quando Ele muda a forma como eu existo nele. Eu comecei a viver com leveza, a reagir com serenidade, a enfrentar com fé o que antes me assustava. O medo perdeu o poder, porque a presença dele passou a ser maior do que qualquer ameaça. Depois dessa prática, a oração deixou de ser obrigação e se tornou respiração. Eu já não marco hora para estar com Deus, porque Ele está em tudo que faço.
A fé deixou de ser um esforço e se tornou descanso. Não precisei mais controlar, planejar ou provar nada. Eu apenas confiei. E nesse ato de confiar, a vida começou a fluir de outro modo. Descobri que a graça não é um evento, é uma atmosfera. O silêncio, que antes me inquietava, agora me abraça. A espera que antes me frustrava, agora me amadurece. A ausência de resposta, que antes me fazia duvidar, agora me ensina a observar. Porque compreendi que o silêncio de Deus é cheio de significado. Ele fala nas pausas, guia nas demoras, age nas entrelinhas. Depois dessa prática, percebi que nada em Deus é aleatório. Cada segundo de espera é uma lição de amor disfarçada de tempo. Essa transformação não foi instantânea, foi construída na constância. A cada dia em que me aquietava diante dele, algo era curado. Às vezes, sem que eu notasse, eu apenas permanecia, e a presença fazia o resto. Foi assim que entendi que o poder da fé não está na força com que pedimos, mas na entrega com que permanecemos. O Espírito começou a me ensinar que quem confia não precisa entender tudo, basta permanecer no lugar certo, na presença. Depois dessa prática, descobri que Deus não mudou apenas o meu modo de orar, mudou o meu modo de viver. Hoje, oro caminhando, pensando, respirando. Minha vida se tornou um altar, meu silêncio uma prece, meu cotidiano uma liturgia viva. Não preciso mais de grandes sinais para saber que Ele está perto. Basta fechar os olhos e sentir. Porque agora eu sei, o céu não é um lugar para onde vou, é uma realidade que vive em mim. E é por isso que digo com convicção: nada foi igual depois dessa prática. Porque quando a alma descobre o valor da presença, tudo o que antes parecia urgente se torna pequeno. Quando a fé se transforma em experiência, o impossível deixa de assustar, o silêncio deixa de incomodar e o tempo deixa de ser inimigo. A vida se torna oração contínua. E o coração, mesmo em meio à dor, aprende a repousar no amor de Deus como quem finalmente encontrou o lar. Hoje, eu vivo o que antes eu apenas dizia crer. E percebo que a maior resposta de todas é essa: viver em paz, mesmo sem ter todas as respostas. Porque a fé não é entender Deus, é confiar nele. E quando o coração chega a esse ponto, quando ele se entrega sem reservas, o céu se abre, não fora, mas dentro. Depois dessa prática simples, nunca mais fui o mesmo. E é por isso que digo, às vezes, o maior milagre não é Deus transformar a vida, é Ele transformar o olhar com o qual vivemos essa vida. Porque quando isso acontece, tudo se torna sagrado, tudo passa a ser presença, e o que antes era silêncio, agora é voz.